Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Bendito seja o nome do nosso Deus, por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito, pelas nossas vidas. Quero, nessa noite, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, nesse lugar tão abençoado e abençoador. Feliz por saber que servimos a Deus, isso é o que mais nos importa, e pelo menos é o que mais deve nos importar, né? Existem muitas coisas que nós desfrutamos na terra, que são coisas boas, mas para o cristão que tem, no mínimo, de conhecimento da palavra de Deus, as melhores coisas nessa terra é servir a Deus, é dormir e acordar. Não é só sabendo que é crente ou que faz parte de uma denominação, não, mas é ter no seu coração a certeza, a convicção de que serve a um Deus que é suficientemente poderoso para nos salvar, para nos libertar e para nos levar aos céus. Ele nos fez essa promessa e Ele é poderoso para cumprir. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra há de terminar. E o que mais deve nos confortar, o que mais nos conforta é saber que não é algo que depende de nós, né, irmãos? Essa obra que Paulo fala, completar a boa obra, ela é feita por Deus, não é por nós. O que acontece é que quando nós dificultamos para nós e não para Deus essa obra que Ele quer fazer, aí nós sofremos, aí nós padecemos. Quando nós dificultamos, fazendo como Paulo, o próprio Jesus disse a ele: Paulo, ou Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem é tu, Senhor, que eu estou perseguindo? Ele diz: sou eu, Jesus, a quem tu persegue. Duro será para ti recalcitrar contra os meus agrilhões. Será difícil para você, olha só a frase, será difícil para você, para tu. Não para mim. Deus não está dizendo, será difícil para mim trabalhar desse jeito na sua vida. Será difícil para mim fazer na sua vida o que eu quero fazer, você agindo dessa forma. Deus não está dizendo isso. Deus está dizendo, duro será para você. Deus está dizendo, se renda que é melhor. É melhor você entregar as suas armas. É melhor você entregar a sua vida. Porque se você continuar recalcitrando, sendo duro, lutando contra a minha vontade, as coisas vão ficar ainda mais difíceis para você. Então abra mão de você mesmo. Abra mão do seu eu, do seu ego, de quem é você, e reconheça que eu sou Deus. E aí as coisas serão melhor para você. E aí Paulo entendeu isso, né? Ali no chão, caído. E depois ele escreveu, dizendo que aquele que começou a boa obra é poderoso para cumprir aquilo que ele prometeu. Isso é confortante, irmãos. Isso deve contagiar o nosso coração, deve alegrar a nossa alma em saber que ao nos render ao Senhor, será mais fácil para nós Deus fazer obra em nossas vidas. Não que será fácil para Deus, mas que será fácil para nós. E eu aprendo isso todos os dias. E sei que não é fácil colocar em prática, né? Mas é o caminho certo. É a coisa certa a se fazer. Não lute contra a vontade de Deus. Você só vai padecer. Só vai sofrer. Mais e mais. Então, queria
A gente falou domingo passado sobre o amor de Deus, e nós falamos do amor de Deus na perspectiva de Deus, a forma como Deus vê, a forma como Deus observa o amor, a forma como de fato Deus é. Mas hoje, falando ainda de amor, faz dias que eu só falo de amor, né? Parece que tu é apaixonado. Mas hoje eu quero falar também de amor, mas falar, né, do amor de Deus, sobre o ponto de vista do pecador, sobre o ponto de vista meu e seu, a forma como nós seres humanos observamos o amor, porque tem um amor como Deus enxerga, como Deus vê, e os homens acaba que ignorando isso, não entende o amor de Deus, né? Como é que Deus é amor e Deus permite as guerras? Como é que Deus é amor e Deus até deu ordem para que destruísse nações, cidades, quando Deus dava ordem aos homens, e deu a Davi, e deu a Saul, e deu a muitos, que fosse naquela cidade ali e matasse todos, não trouxesse absolutamente nada. Parece um paradoxo, como é que Deus é amor e faz isso, né? Mas é porque o amor de Deus não isenta dele cumprir com a sua justiça, porque o amor é justo. Irmão, Deus nunca fez e nunca fará, porque Ele é justo nas suas implicações, nas suas determinações, naquilo que Ele faz, Ele é justo. Deus nunca destruiu uma nação sem antes avisá-la, falar do seu pecado, do seu mal, do quanto ele está sendo ofendido pelo homem. Então Deus é muito justo. O homem é que rejeita Deus. Por rejeitar o seu amor, o homem só lhe resta a ira dele. Essa é a grande verdade que muitas pessoas não entendem. Quando João escreveu dizendo que Deus amou o mundo de uma tal maneira, e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele também diz que a condenação é que o homem amou mais as trevas do que a luz. E ele diz que Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar. E aí, você aprende comigo nessa noite, nós podemos entender que ninguém pode salvar, né, o que está salvo, o que não precisa de salvação. Se Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar, mas para salvar, significa que o mundo já está debaixo de condenação. Como é que eu vou salvar algo que não precisa ser salvo? Em outras palavras, o mundo está perdido. Aí Deus olha do céu, procura um justo, que ele possa colocar numa cruz, para que seja derramado o seu sangue, para que a ira de Deus caia sobre esse justo, mas Deus não encontra nenhum. Aí o que é que Deus faz? Envia o seu Filho, em semelhança do pecado, para condenar o pecado na carne e matar a morte na sua morte. Foi o que ele fez, enviou Cristo para isso. E aí Jesus veio e atendeu os requisitos de Deus. Como disse João, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Cristo é esse Cordeiro, esse animal, onde toda a ira de Deus caiu sobre ele, toda a ira que seria para a humanidade caiu sobre ele, destruiu o pecado em Cristo, na sua morte. E Cristo, ao morrer, ressuscitou e conquistou para nós o direito agora
de sermos novamente amigos de Deus. Então, o amor, do ponto de vista de Deus, é esse. É esse amor que Ele deu o próprio Filho dele para morrer por nós. Então, nós não podemos chamar Deus de injusto. Porque se Ele deu o próprio Filho, na verdade, o que Deus tinha de melhor, Ele deu, que foi Jesus, para morrer por nós. E nós rejeitamos isso, e não tomamos a decisão de viver uma vida de obediência a Ele, olhando isso. Quando você quiser observar e ver a imensidão, se você quiser medir o amor de Deus, a forma mais certa, mais justa, mais cabal, mais convincente de você poder ver o amor de Deus, é vendo o que Cristo fez na cruz, o que Ele passou, o que Ele suportou por nós. E a Bíblia diz que se Deus deu o seu Filho, né, o que Ele não nos dará mais? Se Ele deu o seu Filho, Ele nos dará tudo mais Ele nos dará, porque se Ele chegou ao ponto de dar o Filho dele, as outras coisas, os céus, a eternidade, estadia no céu, bem-estar no céu, morar no céu, uma casa no céu, como alguns acreditam que vai ter uma casa lá no céu, né? Tudo isso Ele nos dará. Se Ele deu o Filho dele, o que é para Deus dar as outras coisas? Absolutamente nada, porque Ele deu tudo que Ele tinha de melhor, que foi o seu Filho. Tem uma letra do nosso amigo que louva ao Senhor, Kleber Lucas, e diz que o melhor de Deus ainda está por vir. Não, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus foi dado na cruz do Calvário por mim e por você, que é Jesus. Mas aí existe o amor, né, de Deus sobre o ponto de vista do homem, do pecador. E nós poderíamos perguntar a Davi, se ele estivesse aqui, o rei Davi, e ele escrevendo em Salmos 8, ele nos ensina algumas coisas sobre isso, sobre o amor de Deus, sobre o ponto de vista do olhar do pecador, do homem, meu e seu. Como é que nós vemos o amor de Deus? Olha só o que é que o salmista diz no Salmo 8. Eu vou ler do primeiro em diante. Ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor é dado a ti, chega até o céu. É cantado pelas crianças, pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam, todos aqueles que lutam contra ti. Quando olho para o céu, disse Davi, o céu que tu criastes, para a lua e para as estrelas, que puseste nos seus lugares. E ele vai dizer no versículo 4, que é o homem simples, ou o que é o ser humano simples, para que pense nele? Quem é o ser mortal, para que te preocupes com ele? O salmista está observando a magnitude de Deus, a autossuficiência de Deus como Criador, que criou todas as coisas, que habita nos céus dos céus, que reina sobre tudo e sobre todos. Ele está olhando, ele está observando e ele está contando o poder de Deus. Como Deus é imenso, como Deus é autoexistente, como Deus é poderoso. E quando ele entende, porque ele sabe disso, ele sabe que Deus é autoexistente,
Ele sabe que não há 1 centímetro quadrado sequer no mundo, no universo, nos planetas, em que Deus não esteja lá. Ele sabe do quanto Deus é poderoso. E ele diz que tu criaste os céus, as estrelas, a lua, o sol. Tu, com a força de criancinhas, tu criaste um exército para te adorar, para te servir, para bendizer o teu nome, para contar as suas maravilhas. Tu criaste uma fortaleza para que ninguém te alcance, para que ninguém possa te alcançar. Ninguém pode lutar contra ti e sair ileso, sem nenhum dano. Aí Davi diz: quem é o simples ser humano para que pense nele? Quem é o simples ser humano que tu venha pensar nele, se preocupar com ele? O que é o homem para Deus? Então o salmista está vendo o amor de Deus no seu ponto de vista. Ele está olhando a magnitude de Deus e está olhando a sua insuficiência. Meu Deus, ele está dizendo: quem sou eu diante do que Deus é, para que ele pense em mim, para que ele se preocupe comigo, para que ele olhe para mim? E às vezes, irmãos, assim como o salmista, nós fazemos do mesmo jeito. Será que Deus, com tantas coisas no céu, com tanto poder, com tantos problemas, com tantas coisas importantes para resolver, está preocupado com um simples ser humano como eu? Por quê? Isso é o amor de Deus no ponto de vista do pecador. O pecador se vê assim. O homem pecador se vê incapaz, insuficiente de poder chamar a atenção de Deus, de agradar a Deus por alguma coisa com a sua vida. Então o salmista diz: quem é o simples ser humano para que pense nele? Ele faz a primeira pergunta e depois novamente ele reitera e diz: quem é o ser mortal para que te preocupes com ele? Quem é? Será que faz algum sentido alguém tão cheio de autossuficiência, tanto poder, tanta majestade, tanta glória, rodeado de anjos, de seres angelicais, lhe adorando, bendizendo o seu nome, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos a todo tempo, toda hora? Por que esse ser tão importante vai se preocupar com um ser humano tão insignificante como nós? O salmista está dizendo. Porque esse é o amor de Deus sobre o ponto de vista do pecador. É isso. Mas vamos lá. Na verdade, ainda que não possamos compreender, ainda que isso não nos alcance, ainda que nós não cheguemos a esse nível tão alto de compreensão do amor de Deus para conosco, embora aí você e eu ainda estejamos olhando do mesmo ponto de vista aqui de Davi, nesses dois questionamentos, nessas duas perguntas que ele está fazendo diante da grandeza de Deus, ainda podemos orar como o apóstolo Paulo. Podemos orar como o apóstolo Paulo. Podemos pedir como o apóstolo Paulo, porque Paulo ora para que nós possamos chegar à compreensão, de compreender o mistério desse amor. O mistério desse amor é algo que Paulo, ao orar, ele pede para que esse mistério seja desvendado, que nós alcancemos esse mistério, que esse mistério deixe de ser um mistério na nossa mente, nos nossos corações, que essas perguntas não façam mais parte do nosso entendimento, da nossa
capacidade de compreender o amor de Deus. Esse é o primeiro ponto, compreender o mistério desse amor. Nós precisamos compreender o mistério desse amor, ter essa compreensão desse mistério. E precisamos, para entender, para compreender o mistério desse amor, nós precisamos da habitação do Espírito de Cristo em nossas vidas. Paulo enfatiza muito bem acerca de como ele pede a Deus, de como ele clama a Deus, para que esse entendimento nós sejamos alcançados, ou nós possamos ter esse entendimento da parte de Deus. Quando ele clama, quando ele ora, quando ele pede a Deus. No versículo 17 do capítulo 3 de Efésios, da parte A do versículo, diz: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Às vezes nós temos dificuldade para aceitar que Deus nos ama, como de fato Ele nos ama, e nós não entendemos esse amor, porque falta, sabe o quê? Na verdade, infelizmente, a habitação do Espírito de Cristo em nossas vidas. E você vai dizer: mas pastor, você não pode dizer isso, porque eu sou crente, eu aceitei Jesus e o Espírito Santo habita em mim. Isso é uma ofensa, pastor, para mim que sou crente. Olha, irmãos, sem querer ofender, mas existem duas formas em que o Espírito de Deus pode estar em nós. Ele pode habitar no seguinte detalhe: ele pode habitar de uma forma como alguém que chega em um hotel, paga lá uma noite, uma diária, 2 diárias, uma semana, talvez um mês, dependendo da condição e da necessidade daquela pessoa de habitar naquele lugar. Mas ao encerrar aqueles dias pago para aquela habitação, para ali ficar, logo a pessoa vai embora e deixa aquele lugar, porque não lhe pertence. É um lugar de passeio, de turismo. E o que Paulo está dizendo aqui não é isso. O que Paulo está dizendo aqui, o habitar aqui, não é um habitar de Cristo estar presente na minha e na sua vida, mas dele ser o presidente da nossa vida, dele poder mandar, dele poder ficar quanto tempo ele desejar assim ficar. Então existem 2 formas do Espírito de Deus habitar na minha vida, momentaneamente. Na hora que eu prego, na hora que eu canto, na hora que eu adoro, na hora que eu vou ao culto, na hora que eu decido. Ou ele pode permanecer permanentemente, sempre aonde eu estiver. Essa é a grande diferença de muitos. Ter o Espírito presente e ter o Espírito presidente da sua vida. É como você não ter nenhum tipo de quarto secreto no seu coração. Você não tem nenhum compartimento secreto. Todos os compartimentos da sua vida, do seu coração, daquilo que você é, daquilo que você tem, Cristo faz parte, ele tem todas as chaves, ele pode abrir, e ele pode andar, e ele pode passear, como disse Paulo. Ele diz, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 em diante: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis.
Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? E a luz, que comunhão tem a luz com as trevas? E Cristo e Belial? Aí ele diz: apartai-vos, diz o Senhor, e eu andarei, habitarei, passearei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, assim diz o Senhor Todo-Poderoso. Essa é a grande diferença de termos ele presidente e por um instante presente. Chegamos no culto, louvamos a ele, pregamos, adoramos a ele, e ele está lá presente, ele manifesta, até cura no nosso meio ele faz. Mas ele tem muito mais para nós. É isso. Assim habite Cristo no vosso coração, pela fé. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Precisamos estar enraizados no amor de Cristo. Enraizados. O que é enraigados? O que é isso? Arraigados é estarmos seguros. É termos raízes. É como uma planta que está ali naquele lugar, se tira as folhas, se arranca, quebra os galhos, mas as raízes estão lá, fundadas. O vento tira as folhas, o vento pode tirar as galhas, os animais podem vir comer as galhas, você pode cortar tudo, mas a raiz está lá. Tenho um exemplo para dar. Eu tenho um pé de palmeiras. Ele ficava em cima da minha casa, no jarro. E eu percebi que ele estava secando. Por mais que eu aguasse, ele secava. Por mais que eu tirasse areia, colocasse outro, colocasse estrume, colocasse água, as folhas secavam. E quando foi um dia, pela última vez que eu, na tentativa de reanimá-lo, eu percebi que no fundo do jarro tinha um buraco, e a raiz passou do buraco e estava procurando sair, porque não havia espaço para aquelas raízes mais. E alguém disse a mim: se você não tirar daí, ele vai morrer, porque ele precisa expandir as raízes. E aí eu tirei, cavei um buraco em frente à minha casa, coloquei aquela palmeiras lá, e as folhas secaram, e eu pensei que ela não ia mais resistir, mas com o tempo ela começou a florescer e foi subindo as suas folhagens. Eu fui me alegrando com aquilo. Eu até brinquei com a Carol por conta disso. Mas aí veio umas cabras e comeu as folhas tudo, e ela ficou só o cotoco novamente. Mas as folhas começaram novamente a crescer. E ela não morre. Por quê? Porque está enraigada. Ela tem raiz, ela está segura. Assim é a nossa vida quando nós temos Cristo. Quando a nossa fé está habitada em Cristo, quando nós estamos arraigados nele, quando nós temos raiz, quando a nossa fé nos proporciona raiz, ainda que venha o vento, ainda que venha as críticas, ainda que venham os problemas, ainda que venha o desânimo, ainda que venha a pandemia, ainda que aconteça tudo, nós estamos em Cristo, estamos enraizados no amor dele, e não há nada que possa nos destruir. É isso. É exatamente isso. Precisamos também estar alicerçado em amor. Alicerçado. Alicerçado. Nós precisamos ter o alicerce na pessoa de Jesus. Ele deve ser o fundamento da nossa vida. Jesus tem que ser a razão da minha e da sua vida. Você precisa colocá-lo em primeiro lugar na sua vida, em primeira instância. Tem que estar acima dos seus filhos, do seu esposo, das suas finanças. Tudo que você tem deve ser entregue nas mãos dele. Tudo deve pertencer a ele, sua vida deve girar em torno dele. Ele deve ser a base, o alicerce, o ângulo, o cerne de tudo aquilo que você tem, de tudo que você é. Nada pode estar acima de Cristo na sua vida.
Ele deve ser a sustentação. Pode tirar tudo de você, pode arrancar tudo de você, mas você está nele, firme, forte, inabalável, no amor dele, porque você entende que ele te ama e vale muito a pena o amor dele na sua vida. É isso que de fato nos mantém firme e forte, inabalável. É ter ele como a rocha eterna, a pedra angular, a pedra de esquina, a sustentação da nossa vida. Nada pode nos abalar. Disse Paulo sobre isso. O amor de Cristo é suficientemente, o quê? Largo, para quê? Para abranger toda a humanidade. Não tem um homem sequer nessa terra que, se ele crê em Cristo, ele pode morar nos confins do mundo. Cristo, o amor dele está lá. Cristo é capaz de alcançá-lo, porque o seu amor é muito largo, disse Paulo. Nada poderá nos separar do amor de Deus, nem a altura, a profundidade, a largura, o comprimento, os céus, os anjos, o inferno, o homem, a força, a fome, a nudez, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nada, absolutamente nada. O amor de Cristo também é suficientemente cumprido para durar toda a eternidade. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Nós nos preocupamos com o amor dos filhos, da esposa, do esposo, dos amigos, dos fãs, dos seguidores, seja lá de quem for. Porque eles podem acabar, eles podem ir embora, nós podemos decepcioná-los e eles não nos amar mais. Mas o amor de Cristo é eterno, eterno, infinitamente longo, comprido, eterno, que não se acabará jamais. Jeremias 31:3, Apocalipse 13:8 e João 13, versículo 1. Você pode conferir, se assim você desejar. O amor de Cristo também é suficientemente profundo. Para quê? Para alcançar o mais pecador da pior espécie que você pode imaginar. Se você se acha alguém pecador, se você acha alguém incapaz, por conta dos seus erros, dos seus pecados, do que você já fez, ou do que você pensa, muitas vezes das suas atitudes erradas, da sua fragilidade de pensar em coisas que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Se você é essa pessoa, se você tem isso, entenda que o amor dele é suficientemente profundo para alcançar, seja ele qual for o pecador. Não importa a profundidade dos seus erros, o grau das suas atitudes, o seu pecado, o que você tem feito, o que você cometeu, não importa, ele é suficientemente profundo para buscá-lo e salvá-lo e transformá-lo para a glória do seu nome. Você não tem que se preocupar. Ah, mas que coisas tão terríveis que eu já fiz, que eu já pensei. O mundo me condena, as pessoas me condenam, até a minha mãe me condena. Não importa. Quem atentará acusação contra os filhos de Deus? Se é Deus que justifica, quem os condenará? Irmão, isso é incrível. Ele é a instância da instância, ele é o embargo do embargo, ele é soberano sobre todas as coisas. Se ele deu o seu filho, o que não nos dará mais? Meu Deus, quando eu penso nisso, o meu coração fica em paz com tudo de ruim que eu sou, mesmo sendo a pessoa que eu sou. O meu coração fica em paz. E o salmista diz
quem é o ser mortal para que tu pense nele. Porque do ponto de vista do pecador é isso que nós olhamos. Você olha para alguém e diz assim, você pensa assim, se é difícil de eu ir para o céu, imagine fulano. Você já fez esse cálculo? Você já fez essa medida? Você já olhou para alguém e disse assim, se fulano não foi, imagine eu. Se fulano não vai para o céu, imagina eu. Olha só, olha o olhar mesquinho que nós temos do amor de Deus. Quem poderá atentar acusações contra os filhos de Deus? Nem você pode condenar você mesmo. Depois que Ele chama, depois que Ele transforma, depois que Ele salva, depois que Ele escolhe, nada poderá lhe condenar. Nada. Nem você mesmo. Nem você tem o poder de condenar você mesmo. Nem a sua mente, nem as suas próprias acusações, nem o que você pensa de você mesmo pode lhe condenar, porque foi Ele quem chamou, foi Ele quem justificou, foi Ele quem salvou e foi Ele quem morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E esse amor é suficientemente profundo, porque Paulo diz que nem a profundidade nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É nesse ponto, é nesse aspecto que nós olhamos. Paulo diz tudo isso. Paulo fala da altura, da largura, do comprimento, da profundidade. Mas Paulo diz mais, é suficientemente, aleluia, alto, para quê? Para nos levar aos céus. Nem mesmo o céu dos céus é tão alto que Ele não possa nos levar. Porque o amor dEle é assim alto, grande, magnífico, tremendo. Tem alto alcance, é comprido, é largo. Ele é tudo, muito mais, além daquilo que nós pensamos e imaginamos, disse Paulo. Ele é tão poderoso, acima daquilo que nós pensamos, acima daquilo que nós imaginamos. Ele está acima daquilo que nós podemos pedir, imaginar e pedir. Ele está acima. Devemos ser cheios da plenitude do Filho de Deus, do Pai e do Espírito Santo. Em outras palavras, a Trindade deve habitar em mim e em você. Precisamos tomar posse dessa palavra. Ele diz assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós enraigados e alicerçados em amor. Versículo 18. A fim de poderdes compreender. Só existe uma forma de nós compreendermos esse amor dessa forma. É se o Espírito de Cristo habita em nós. E aí, algo muito importante você precisa ouvir nessa noite. É por isso que o culto, às vezes, é extraordinário e às vezes não é. Porque às vezes nós estamos ligados, enraigados, alicerçados, fundados, cheios de fé, e o Espírito está habitando não só como alguém que visita, mas como aquele que governa, aquele que é o presidente das nossas vidas, aquele que tem a chave dos compartimentos mais secretos da nossa alma, e ele tem o poder de entrar, adentrar e transformar e mudar e trabalhar e executar a sua vontade e nos deixar cheios do seu poder. Quando nós abrimos o coração e damos a Ele a liberdade para Ele agir em nossas vidas, não escondendo
alguma coisa, na tentativa de esconder alguma coisa dele, porque muitas vezes nós fazemos isso, embora nós não conseguimos fazer isso, mas nós ficamos nos policiando na tentativa de não se entregar totalmente a ele, porque ele diz, a fim de poderdes compreender com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade desse amor. Versículo 19 do capítulo 3. E conhecer, sempre que você lê essa palavra, conhecer na Bíblia, fique atento para uma coisa, conhecer. Esse verbo conhecer aqui, não é um verbo comum de conhecer teoricamente, de forma intelectual, de você ficar sabendo de alguma coisa, de que você não sabia. Esse conhecer aqui, é um conhecer de a profundidade, é segundo o Espírito no homem interior, não é um conhecimento de estética, um conhecimento teórico, um conhecimento que as pessoas ao ver você falar, vai dizer, mas que pessoa para falar bem, mas que pessoa que conhece bem, mas que pessoa cheia de sabedoria. Não é isso que ele está dizendo. Conhecer, o verbo conhecer aqui é intimidade, é ser íntimo, é como um homem e uma mulher numa relação sexual, de intimidade sexual, é algo profundo, íntimo, só entre ele e ela e mais ninguém. O verbo conhecer aqui, que Paulo está dizendo, é isso, é você conhecer numa profundidade de entender, compreender esse amor, e ele está no seu coração, e você consegue distribuir da mesma forma, e ser recíproco com o seu irmão. É isso que ele está dizendo. Conhecer o amor de Cristo. Oxe. Conhecer o amor de Cristo? O que é conhecer o amor de Cristo? Quem não conhece o amor de Cristo no sentido teórico? Quem não sabe o que Cristo fez? Mas Paulo está dizendo aqui que esse conhecer é amar como Cristo amou, é se sentir amado como Ele desejou que nós sejamos amados. Quando você lê o versículo 14 de Efésios, capítulo 3, Paulo vai dizer assim, numa oração, que ele começa e ele diz, por esta causa, por essa razão, por essa questão, por esse motivo, essa é o fundamento desse meu clamor, desse meu pedido, dessa minha oração, que eu me coloco de joelho. É por essa causa, é por esse motivo que eu me coloco de joelho, Paulo está dizendo. Diante do Pai, de quem toda a família, quanto a do céu como a da terra, igreja no céu glorificada, livre já de tudo, igreja na terra, nós, povo de Deus, lutando para chegar lá, perseguida, afligida, ultrajada, mas arraigada no amor de Cristo, segura pela palavra de Deus, na inspiração do seu Espírito, aqui, lutando, hoje, agora, nesse momento, nesse século presente que estamos vivendo. A quem toma o nome, toda a família, tanto do céu como da terra, Paulo está dizendo, que o Senhor use com toda a riqueza do seu poder, da sua glória, do que o Senhor é, da sua majestade para atender a minha oração. Porque Paulo, embora seja um pedido muito ousado, mas ele estava pedindo algo que Deus fez.
que você acha que a igreja tem 2000 anos e nunca foi destruída? Por que você acha que o anticristo, o diabo, Satanás, tem tentado barrar o povo de Deus, a igreja, e nunca deixou de existir igreja na face da terra? Porque o amor de Deus está neste povo. Esse amor que nos garante, esse amor que nos mantém firmes, esse amor que nos mantém sóbrios. É nesse amor que nós estamos alicerçados, seguros, confiantes, passando por cima dos problemas, das dificuldades, de tudo que temos enfrentado nesses últimos dias. Então Paulo pede a Deus que Deus use tudo que ele tem, tudo que ele é. Paulo não está dizendo e não está pedindo para que Deus pegue tudo que ele tem, todo o seu poder, todos os seus atributos e entregue à igreja. Não é isso que Paulo está dizendo. Mas o que Paulo está dizendo, o que Paulo está pedindo, é para que Deus use todos os recursos que ele tem. Você já imaginou? Você já imaginou que Deus não existe em um lugar do mundo, do universo, da terra, do céu, do mar, de que Deus não esteja lá? Não há nada no mundo e na terra que não gire em torno da vontade de Deus. Absolutamente tudo. O homem diz que o universo é infinito. Mas o universo é infinito para o homem, para Deus não. Não há um lugar sequer no infinito que Deus não possa estar lá ao mesmo tempo. Aí Paulo está dizendo assim: Senhor, Tu é autossuficiente. Você não pode dizer que Deus existe. Porque para você dizer que Deus existe, Ele deveria passar a existir de algo. Algo que existe é algo que não existia e passa a existir. Então Deus é autoexistente. Não sei se você está me entendendo. Quem existe somos nós, porque não existimos antes e Ele nos fez existir. Mas Deus não existe, Deus é autoexistente. Eu costumo dizer que Deus não é poderoso. Eu costumo dizer que Deus é todo poderoso. Todo. Ele tem todo o poder. Então, eu não sei se deu para fazer uma soma de tudo, porque realmente não dá para somar tudo que Deus é. Não tem como. Não tem calculadora, não tem cientista, não tem homem, não tem ninguém que possa dizer o quanto Deus é poderoso. Mas de uma coisa eu aprendi com Paulo, que ele diz assim, depois que ele entende quem Deus é, ele diz: Senhor, por essa causa agora, nesse momento, eu estou aqui impossibilitado, estou preso, não posso sair, estou nos meus últimos dias, e eu não posso sair, eu não posso mais fazer nada fora desse lugar. Eu sei que eu estou nos últimos dias, a data está marcada para a minha cabeça ser decapitada, então eu me coloco de joelho por essa causa, para que o Senhor levante homens maiores do que eu, que possa ir mais longe, que possa ter um alcance maior. Então eu peço que o Senhor use tudo o que Tu tem, tudo o que Tu és, para atender a essa oração. Você sabe por que é que Paulo diz isso? O versículo de número 21 responde. Olha só por quê. Ora, versículo 20 do capítulo 4. Ora, aquele que é poderoso para fazer o quê? Infinitamente. Mais o quê? Mais do que tudo quanto que pedimos ou
pensamos conforme o quê? O seu poder que opera em nós. Você faz ideia do que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, ele está pedindo a Deus algo muito ousado, mas Paulo está dizendo que Deus pode fazer além daquilo que ele está pedindo. Que Deus pode sim usar todos os seus recursos para fazer o que Ele quer, porque Ele é todo poderoso e não tem nada que Deus não alcance. Então o que nós aprendemos com Paulo é que Deus tem mais para nós. Tem muito mais. Muito mais. Deus tem muito mais além daquilo que você almeja, que você deseja, que você pede. Aquilo que você fica na sua cabeça, mas será que Deus pode fazer isso? Será que Deus vai fazer? Irmão, se Ele vai, eu não sei, mas Ele pode. Se Ele quer, eu não sei, mas Ele pode. Não há nada que eu e você temos em mente que Deus diga, isso eu não posso. Porque tudo Ele pode. Pode salvar, pode transformar, pode curar, pode fazer muito mais além daquilo que pensamos e desejamos, porque tudo Ele pode fazer. Fique de pé nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que Ele pode. Ele é todo poderoso. Pode todas as coisas fazer. Infinitamente mais além daquilo que pensamos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Bendito seja Deus. Bendito seja o teu nome, Jesus.
mesmo muitas vezes observando de forma distorcida, ó Deus, olhando pelos nossos olhos, sempre percebemos a tua vontade, o teu querer de forma errada. Mas a tua palavra diz que o teu Espírito, Senhor, intercede por nós, com gemidos, do qual nós não compreendemos, não entendemos. E nós sabemos que tudo isso, Senhor, é o teu amor sendo gerado pelas nossas vidas, para alcançar os nossos corações, muitas vezes perdido no tempo, perdido com as nossas falhas. Deus, muitas vezes queremos olhar, ó Deus querido, para a nossa capacidade de conhecer, de compreender, de entender a tua vontade. Senhor, não permita, Pai, porque nós não temos condição, meu Deus, de te enxergar de forma plena, Pai. Mas nós te pedimos nessa noite, assim como Paulo, Deus, te clamou, assim como ele orou, Pai, ó Deus, que o Senhor possa derramar sobre nós, que o Senhor possa olhar, Deus, com o teu amor de misericórdia, que nós possamos nos alicerçar, estarmos, Senhor, arraigados, firmes, ó Deus, entendendo que o teu amor é profundo, que o teu amor tem um alcance, Pai, muito grande, que o teu amor é muito alto, que pode nos conduzir, Senhor, aos céus um dia, ó Deus, a nos tirar dessa terra, ó Deus, desse mundo tão pervertido, nesse mundo, Pai, que a cada dia as trevas têm tomado, Deus, posse, ó Deus, mas que possamos aqui, Senhor, enquanto estamos nesse lugar, neste mundo, peregrinando, possamos ser a luz desse mundo, possamos estender o teu amor através de nossas vidas, através das nossas atitudes, e que haja um ponto de vista nos nossos corações, através do teu Espírito, Pai, e que possamos ver o teu amor do mesmo ponto de vista que o Senhor pode ver. Nos ajuda nessa noite. Toma, Deus, primeiro e último lugar em nossas vidas. Nos ensina, Senhor, a entregar a chave mais secreta do nosso coração, que o Senhor possa habitar de forma a presidir, de forma a dominar, de forma, Senhor, a ter nossas vidas por inteiro em tuas mãos, que possamos de forma plena, Deus, entregar nossas vidas diante de ti, para a glória, o louvor e agradecer o teu nome. E assim, Deus, toma nossas vidas em tuas mãos, nos leva, Senhor, aos nossos lares, sobre a tua graça e sobre a tua proteção, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a comunhão do Filho de Deus e as consolações do Espírito Eterno seja com todo o povo de Deus e todo o povo que crê diz. Que Deus em Cristo abençoe a todos, no nome de Jesus, e a paz do Senhor, meus irmãos.